tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta quinta-feira. Nós estamos recebendo hoje aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas da Construção Civil, Imobiliário de Limeira e de toda a região, para falar da conclusão de um dilema que a gente vem relatando aqui, a negociação da cerâmica, que teve início no ano passado ainda, mês de outubro começou o bate-papo entre empresas e o sindicato, e a coisa vinha se desenrolando com dificuldade. A gente veio aqui falar sobre a pressão das empresas a respeito de retirar direitos como a cesta básica, a PLR, de mudar a data base para o mês de março do ano seguinte e problemas com o recolhimento da contribuição sindical para tentar dobrar o sindicato, tirar o poder de negociação dos trabalhadores. E a conclusão da negociação ocorreu na semana passada, uma bela conclusão, aliás, um belo resultado para os trabalhadores das indústrias cerâmicas de Cordeirópolis e de Santa Gertrudes. Ademar Rangel também vai falar com a gente sobre a negociação em Limeira, porque ele dizia, a negociação de Santa Gertrudes e Cordeirópolis baliza a de Limeira, concluiu uma, vamos para a outra, porque a outra também está encalacrada. Estamos recebendo, para falar sobre isso também com mais propriedade, bater um papo sobre esse assunto, sobre recolhimento da contribuição sindical, como é que está isso, e a própria negociação coletiva relativa às cerâmicas. Estamos aqui com o Dr. Walter Bergstrom, ele que é advogado do Sitsecom, né, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas da Construção Imobiliário de Limeira e região, e vai falar com a gente sobre esses assuntos e outros também relativos. Essa negociação foi, assim, ela foi exemplar, ela serve como base de muitas análises a respeito do início da reforma trabalhista, como é que está sendo o papo entre patrões e empregados. Rapidamente, antes de falar com os dois, esse é o nosso principal assunto do dia. Está rolando agora, a partir das 5 horas, né, já há 6 minutos atrás, começou o ato por Marielle Franco. Vocês sabem quem é Marielle Franco, a vereadora do PSOL, que foi assassinada ontem. Ela que tinha, aliás, anteontem, o assassinato foi ontem. Ela tinha um trabalho bastante pujante na denúncia da violência policial, e ela era crítica da intervenção militar no Rio de Janeiro. O assassinato dela chocou todo o país, porque foi assim, ela sofreu uma série de... Ela foi abalroada, o carro onde ela estava foi abalroado por um outro carro. Ela tomou 3 tiros na cabeça durante esse ato. Os criminosos fugiram. Aparentemente era um carro Cobalt, né, da marca modelo Cobalt. E morreu, além dela, o motorista que a levava. Esse ato tá rolando na Praça Toledo Barros. Você que tem simpatia pela causa dos direitos humanos, que quer participar disso, ou pelo menos que está revoltado com um ato um ato criminoso como esse, que chega a atingir uma autoridade,
compareça à Praça Toledo Barros aí agora nesse momento. Não estamos conseguindo a ligação. Estamos tentando falar com a Lívia Lanzânio, ela que é integrante da executiva do PSOL em Limeira. Essa vereadora Marielle Franco era do PSOL do Rio de Janeiro, a 5ª vereadora do Rio de Janeiro mais votada. E a Lívia ela é uma das organizadoras do evento, iria falar com a gente sobre o assunto. Vamos tentar mais para frente aí, Wesley? Vamos começar o assunto aqui. Peço, por favor, um copo de água pro Ademar Rangel, que está tossindo aqui. Por favor, providencie. O Rangel na correria, na dificuldade aí do trabalho. É a poeira da cerâmica. A poeira da cerâmica, a poeira de tanto falar com os trabalhadores, a batalha do dia a dia. O Rangel está com dificuldade de fala, estou até enrolando um pouco aqui para entrar com ele, mas então eu vou entrar com o Dr. Walter, Rangel, antes de você poder falar. Dr. Walter, muito boa tarde. O acordo está aqui, talvez tenha sido um dos acordos mais difíceis, estou ousando dizer, um dos acordos mais difíceis da sua carreira, diante desse elemento reforma trabalhista que tanta moral deu para os patrões, os ceramistas ali de Cordeirópolis e Santa Gertrudes. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente você tem que sentar para negociar com uma lei recém-publicada, uma lei que mais trouxe dúvidas do que certezas. E ter que discutir com o empresário num momento de crise, realmente foi um quadro diferente e um quadro de muita preocupação. Você tem, por exemplo, várias categorias que mesmo antes da lei entrar em vigor, o patronato já estava se negando a negociar para inserir alterações nas convenções coletivas. E isso foi um revés muito grande para o movimento sindical, que não estava conseguindo, em alguns casos, nem repor a inflação. E com a inflação baixa que nós estamos vivendo, a reposição salarial era praticamente zero. Você vê que tem categorias aí que teve 1,73% de reajuste, não chegavam a 2%, depois de um ano de trabalho. E sem dizer o fato que esses índices que o governo divulga, eu não sei quem que está sujeito a eles, porque nós aqui na cidade de Limeira, tenho certeza para você que o produto que você comprava há um ano atrás, hoje ele está muito mais caro do que 2%. Nossa, o que se dirá do combustível, né? Nossa, meu Deus, os caras nem põem mais o preço. Combustível, energia elétrica, gás, são coisas que subiram muito acima da inflação. Então, o Rangel, que tem uma larga experiência em negociação, consegue desviar de vários enfrentamentos, né? Conseguiu conduzir essa negociação aí de forma tão vantajosa, né? E realmente é um paradigma novo que foi construído, apesar de todas essas dificuldades que eu disse, que é uma lei que retira direitos, uma lei que coloca o sindicato de joelho, e num momento de crise, porque nós estamos vivendo o 3º ano seguido de crise econômica, sem crescimento, pouco aumento do nível de emprego e salários rebaixados, né? Rangel, foram quase 6 meses de conversa, está aqui o jornal, na verdade uma circular, um panfleto, né? um folheto distribuído para toda a categoria. Você que está assistindo o programa pela internet, panfleto está sendo distribuído nas cerâmicas aos trabalhadores do setor. A negociação demorou 6 meses, a gente aguentou aqui 6 meses, a gente não, o trabalhador aguentou, ligou bastante para a gente aqui perguntando, desesperado, mas o resultado é para esfregar na cara, né? Porque assim, 4% de reajuste salarial é mais que o dobro
da inflação acumulada naquele período onde foi dada início à negociação. Esse aumento vai ser retroativo. Todos esses meses vão ser pagos esse aumento de 4%. E aí tem a cesta básica de 30 quilos foi mantida, o patrão queria tirar. Você que é de Cordeirópolis e Santa Gertrudes, saiba disso. O patrão queria tirar a cesta básica. E a PLR, né? Cerâmica branca, R$ 725, cerâmica vermelha e mobiliário, R$ 465. Valores que seriam tirados. O sindicato podia fechar o acordo, a negociação, a convenção em novembro. Tranquilamente, podia fechar. Só que você ia perder a sua cesta básica, a sua PLR, né? No final, o resultado foi melhor do que o esperado até, né? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Dr. Walter. Boa tarde a todos os ouvintes. E boa tarde especial aos trabalhadores da nossa categoria, que está tendo essa notícia boa, né? Depois de uma negociação que se arrastou aí por 5 meses, praticamente, com muita dificuldade, mas chegamos em um final feliz, eu diria assim. Realmente, tudo isso que o Dr. Walter falou aqui há pouco, a dificuldade ela foi dobrada justamente pelo fato de a gente iniciar uma negociação exatamente no mês em que a nova legislação entrou em vigor, né? A chamada reforma trabalhista, que veio, na verdade, a gente discutiu isso muito aqui antes da lei entrar em vigor, e a gente sempre chamava a atenção dos trabalhadores de que a lei ela veio para facilitar a vida do patrão, na verdade. E em cima do trabalhador, na verdade, não teve benefício nenhum, muito pelo contrário, né? Acabou retirando benefícios conquistados de muitos anos, com muita luta, enfim. E acabou que tumultuou. E o pior de tudo é que a lei, ela em muitos pontos, ela causa um grande tumulto e uma grande incerteza, na verdade. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando de um assunto aí que, na verdade, criou aí com a nova lei uma incerteza, um tumulto, onde o empregador interpreta de um jeito, o sindicato, o trabalhador e até mesmo os advogados e os juízes tá dando aí alguns sinais já, e se não são poucos sinais, são muitos, de que existe inconstitucionalidade em alguns pontos da lei. E daqui a pouco o Dr. Walter vai abordar isso. Então, na verdade, foi uma lei que não foi discutida, que foi criada assim às pressas e que foi, na verdade, desceu goela abaixo. O presidente teve que comprar, inclusive, votos de vários deputados e senadores para poder aprovar essa lei. E aí o resultado está aí. É uma lei que é quase que inaplicável, tá? A polêmica está criada. Mas, enfim, voltando para aquilo que interessa diretamente para o trabalhador, depois de ficar aí praticamente 16 meses sem reajuste, e eu pedia muita calma aqui nos programas que a gente participa toda semana, eu pedia muita calma para que nós pudéssemos avançar e fechar um acordo bom. E foi isso que aconteceu. Se a gente fosse com muita pressa, a gente não teria alcançado esse resultado. Até porque a proposta patronal, desde o início da negociação, era de
retirar direitos conquistados já em outras convenções. Reajuste zero, né? Eu já citei aqui vários pontos, por exemplo, como o adicional noturno, que é de 30% e na lei é apenas 20%. Eles queriam reduzir de 30% para 20%. A questão da cesta, o cartão alimentação, eles queriam retirar. Eles queriam diminuir o intervalo para descanso e alimentação de 1 hora para 30 minutos. Eles queriam acabar com a estabilidade do empregado afastado, aquele empregado que se afasta e fica recebendo pelo INSS. Então, quando ele retorna ao trabalho, ele tem uma garantia de emprego, né? Eles queriam acabar com isso. Queria acabar também com uma cláusula que é muito importante, que é o complemento do salário do empregado afastado. Então, vamos dar um exemplo rápido aqui. O empregado ganha lá R$2.000 por mês, aí ele se afasta, aí o INSS aplica-se lá a tabela dele lá e muitas vezes o cara não vai conseguir receber aquilo que ele receberia como se estivesse trabalhando. Então ele passa a receber R$1.500, por exemplo. Aí o cara vai ter um prejuízo de R$500 no salário dele. Nós temos uma cláusula que garantia esse complemento. Então, a empresa tinha que complementar o salário do trabalhador como se ele estivesse trabalhando. E eles queriam retirar esse direito também. Então, são vários pontos, André. Nós temos também a garantia, o abono por aposentadoria. Hoje, um empregado que trabalha no ramo de cerâmica, ele se aposenta, às vezes ele continua trabalhando, mas às vezes ele é demitido ali no momento que ele aposentou. Se esse cara tiver hoje acima de 3 anos na empresa, até 3 anos, ele vai receber um salário de abono, né? Se ele tiver acima de 5 anos, ele recebe 3 salários de abono. Então, você imagina que isso é uma coisa que eles queriam retirar também. Então, e é muito comum você ter trabalhadores acima de 5 anos de casa. Sim. Então, o cara perderia, naquele momento, um cara que ganha aí R$2.000 por mês, por exemplo, ele perde R$6.000 brincando a hora que ele aposenta, se retirasse essa cláusula. Então, são cláusulas, assim, eu não vou citar todas, porque são várias. Vamos citar mais. Eu tô com a Lívia Lazânio no celular, no telefone, né, ao vivo lá do ato público. Certo. E aí, depois a gente pode citar mais desses, porque é fundamental o trabalhador entender que ele escapou de perder coisas como a que o Rangel falou aqui, ó. Sim. Às vezes ele nem conhece, né? Sim. Isso que você citou aí. E é importante esse momento para a gente reforçar esses direitos. Nós estamos, como eu falei, com a Lívia, ela está lá na Praça Toledo Barros, no ato por Marielle Franco. Marielle Franco, como eu falei no início do programa, uma vereadora do PSOL, que foi assassinada no Rio de Janeiro, a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Ela tinha uma militância, né, contra a violência policial, era uma crítica da intervenção militar no Rio de Janeiro, que o Temer inventou e até o momento só serviu para chamar a atenção dos menos esclarecidos, né? O militar vai lá, ele não sabe o que fazer nas favelas do Rio de Janeiro, e ela foi assassinada ontem dentro de um carro, se eu não me engano, até o momento a gente sabe que é um Uber. Foi ela e o motorista, foi morto também, 3 tiros na cabeça, claros sinais de execução, absurdo. Lívia, tudo bem? Está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo sim. Está conseguindo me ouvir? Sim, um pouquinho fraquinho, agora está melhorando um pouco. Como é que está aí na praça? O pessoal chegou aí na Praça Toledo Barros para prestigiar esse ato? Sim, o pessoal está chegando, acho que o pessoal que está saindo do trabalho vai se juntar daqui a pouco a nós. A gente está aqui com o carro de som do Fim de Céu e estão sendo feitas várias salas, né?
um dia de muita comoção para o Brasil todo, manifestações por todo o Brasil, estamos tendo manifestações internacionais também. E é isso, o recado que fica é que a gente precisa se unir, né? Porque querem nos calar, querem calar a voz da mulher negra, pobre, periférica, e é isso que a gente não pode deixar. Então, cada vez mais está mais próximo, mais forte e seguir em luta, né? Isso assusta muito, todo mundo fica comovido e preocupado, mas é o objetivo deles, é nos deixar com medo mesmo, eles trabalham nessa lógica e é isso que a gente não vai deixar. A gente tem que estar cada vez mais consciente, cada vez mais debatendo esses assuntos e buscando os nossos direitos. A Lívia é dirigente do PSOL de Limeira, a Marielle Franco também era do PSOL, né? Mas... Isso, a Marielle foi eleita vereadora, né? Sim. A gente, por enquanto, não tem vereadores aqui na cidade. A gente fez uma campanha muito bacana no 2016 e a gente continua com ações ao longo do ano todo, né? O PSOL não é um partido que se reúne só às vésperas de eleição. A gente tem trabalhos, inclusive a gente fez na semana passada aqui na praça ao lado, a Praça do Museu. Foi uma intervenção muito interessante, muito importante, que é para dar voz para as mulheres, né? Ironicamente, uma semana depois, uma mulher teve sua voz calada, mas tudo que ela trazia vai repercutir na vida de cada um aqui e a gente tem que seguir o legado dela. Marielle tinha um discurso, uma militância contra a violência policial, ela era crítica à intervenção militar, dizia que aumentou inclusive essa violência, especialmente contra as comunidades carentes, e a mim chama a atenção, e o que choca nesse momento é que o vereador é uma autoridade, né? Os caras não tiveram... Claro que toda morte ela é condenável e deve causar repúdio e indignação, mas nesse caso os caras não tiveram medo de nada, né? Não tiveram a certeza da impunidade, chegar e meter tiros, né? Assim, numa vereadora, né? Uma vereadora bastante atuante e conhecida, a quinta mais votada da cidade do Rio de Janeiro, né, Lívia? Sim, então, o que acontece assim, o genocídio da população jovem e negra acontece todo dia. A comoção que houve por conta da Marielle é pelo fato dela ser vereadora, ter tido uma votação expressiva, mas a gente não pode deixar de se indignar também pelas mortes que acontecem todos os dias e que era justamente o que ela estava combatendo com essas denúncias, né? Certo. A polícia diz que... Eu vi uma matéria aqui, eu acho que é G1, e a polícia já diz que tem condições... de estabelecer a autoria aqui desse crime. As investigações avançam, né? Tudo leva a crer, a gente fala de polícia como suspeitos, mas... porque teria uma coincidência muito grande ela ter denunciado no sábado o abuso policial. Sim. Na comunidade e hoje, no dia de ontem, ela ser assassinada, assim, tem indícios de assalto, né? Que foi uma execução praticamente dado, né? Tá todo mundo já 3 tiros na cabeça. Crente que é essa situação mesmo. Agora, a gente precisa buscar justiça, condenar os culpados não vai nos trazer a Marielle de volta, e é por isso que a gente precisa, em cada canto desse país, ter a voz dela ecoando e outras pessoas se mobilizando para a luta. E se forem polícias, serão maus policiais que precisam ser punidos. E, na verdade, o Rio de Janeiro está uma bagunça, né? Uma brincadeira. A intervenção militar do Temer, que foi criada para desviar o foco de várias coisas, não está servindo para absolutamente nada, a não ser para criar situações como essa, né? Tem esse lance, esse lado, esse aspecto político que a gente precisa mencionar também, né, Lívia? Sim, com certeza. Inclusive estão tendo algumas falas aqui a respeito da intervenção militar de Temer, a respeito da reforma da Previdência, e a gente precisa se mobilizar, né? Não basta a gente estar consciente de ficar dentro de casa. Os brasileiros precisam sair às ruas, isso é um hábito que outros países da América Latina já têm há muito tempo, e o brasileiro está começando a criar essa cultura de não ficar lá e de buscar isso em praça pública. E é por isso que a gente está aqui hoje na Praça Toledo Barros e quer que cada vez mais pessoas ajam também, né? Não se reduzam a comentar no Facebook, não se limitem a isso.
a gente precisa de ação, a gente precisa de muita força e união. É isso aí, obrigado, Lívia. Todo mundo que tem interesse, quer participar dessa luta, dessa manifestação, o pessoal está na Praça Toledo Barros, neste momento, compareçam, gritem, deem o seu recado lá. Valeu, Lívia, a gente... Isso mesmo, só para lembrar, não é um evento somente do pessoal Limeira, tá? Tem várias organizações colaborando, tem a lista das organizações no evento. Valeu. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Inclusive, o Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação está participando da organização. A USTL já emitiu uma nota de repúdio contra este assassinato. Aliás, afinal de contas, mataram uma vereadora embaixo da nossa barba, né? Uma autoridade, uma política que criticava a violência policial. O Rio está salpicado, contaminado por grupos de extermínio, né? Complicado. Ligações com o crime, tudo mais. A gente precisa se revoltar, sim, com esse caso. Na nota de repúdio, Rangel, que a União Sindical emitiu agora à tarde, também tem críticas à violenta repressão do governo João Dória, do prefeito de São Paulo, à manifestação dos professores ontem, na Câmara Municipal. O Dória apresentou um projeto que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores, dos professores, de 11% para 14%. Os caras foram lá reclamar. Mas tomaram um cacete. Olha, o prefeito mandou a Guarda Civil Metropolitana, a polícia militar em cima dos caras. Tem cenas horríveis. Mulheres sangrando no rosto. Apanharam pra caramba. É assim que se trata o trabalhador que vai reivindicar os seus direitos, né? Pois é, lamentável um negócio desse, né? Mas o que vai se esperar de um cara igual esse Dória também, né? Desde quando esse cara começou a aparecer, e olha que nem político ele era, né? Assim, político de carreira, vamos chamar assim, ele não era. Mas a partir do momento que ele lançou o nome lá para concorrer à Prefeitura de São Paulo, ele já começou, já dava para perceber nos discursos dele que é um cara totalmente desequilibrado com relação a essa questão. Ele acha que só ele é trabalhador, só ele que é o dono da verdade, só ele que faz as coisas certas. Um belo marqueteiro, né? Um belo marqueteiro. E é lamentável uma atitude dessa. A gente lamenta muito e a União Sindical fez bem em emitir essa nota, né? E acho até que deve vir resposta aí, porque ele está provocando, na verdade, ele não é um cara que vem para apaziguar, é o contrário, ele vem para tacar fogo, e aí fica complicado. Sim. Bom, eu só fazer um reparo aqui, eu me atrapalhei a vereadora Marielle Franco foi assassinada na noite de ontem. Foi assassinada na noite de ontem. Estava num veículo, né? 3 tiros na cabeça, os caras emparelharam o carro. E eu tô olhando a matéria Tem várias informações chegando, a gente precisa fazer uma triagem danada nesses momentos, porque a mídia vai junto com a polícia. E aí, tô aqui no portal UOL, a polícia, a Lívia falou de possibilidade de assalto também, mas que tudo indica uma execução. E a tese da polícia é homicídio doloso aqui no portal UOL, quer dizer, a tese da execução são 3 tiros. Foi roubado nada, né? Ela vai ficando cada vez mais concreta, mas a gente precisa ter cuidado com esses assuntos nesse momento. É o momento de lamentar, de ir para a rua e de protestar diante dessa morte tão impactante, né? 5ª vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Tremenda liderança das favelas, Marielle Franco, né? Velada na Câmara Municipal agora à tarde. Está sendo velada.
Bom, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Tem um assunto que está ligado a esse assunto da negociação coletiva das cerâmicas, que é o assunto da contribuição sindical. Mas antes disso, André, eu gostaria até de completar aqui o seguinte. Sim. A gente teve que interromper aqui para ouvir o pessoal que está fazendo O ato, né? o ato, e é louvável a atitude. Então, eu não completei aqui dando as informações Certo. da negociação. Eu estava dizendo que foi difícil a negociação, que os patrões queriam retirar os direitos garantidos, enfim. Mas aí nós conseguimos garantir todos esses direitos, todas essas cláusulas que tinha anteriormente. O trabalhador não vai ter que reduzir o horário, o intervalo dele de refeição. O trabalhador não vai ter a redução do adicional noturno de 30 para 20. O trabalhador não vai perder o seu abono por aposentadoria quando ele aposentar, foi garantido. Também não vai perder a garantia de emprego ao trabalhador afastado. Enfim, a cesta básica, porque é cesta de 30 quilos ou o crédito em cartão. E várias empresas fazem o crédito ao invés de entregar a cesta. Então, ficou garantido também, inclusive reajustou, né, o valor. E aí tivemos o reajuste de salário, que nesses últimos 12 meses, todas as categorias estão tendo muita dificuldade para repor a inflação, né? E a inflação nossa, desse período acumulado, era 1,83%. Sim. E a negociação estava amarrada aí, não fugia uma vírgula de 1,83. E era aí que eu pedia muita calma para os trabalhadores, porque o tempo passando e aquela coisa toda... O trabalhador que é pressa. Ele está com pressa, né? E aí chegamos nesse número de 4%, que é um número assim... mais que o dobro da inflação, né? A gente tem que dizer isso. Fechamos em 4% da seguinte forma: será aplicado os 4% a partir agora de 1º de março, né? E a diferença disso que ficou nos meses de novembro, dezembro, 13º salário e janeiro e fevereiro, será pago de uma vez só um abono de 15% no salário do pessoal, para acertar essa diferença que ficou para trás. E aí, esse mês aqui, os trabalhadores já estão trabalhando com salário reajustado em 4%. Então, os pisos salariais passou para 1.845,80, né, que é a base, né? Sim. 1.304,60, que é para cerâmica vermelha e o mobiliário. O primeiro que eu disse aqui, 1.845,80, é para quem trabalha em cerâmica branca, né? E o 1.304,60 é para quem trabalha no setor da indústria do móveis e na cerâmica vermelha. A PLR também ficou garantida em R$ 725 para cerâmica branca. No caso da cerâmica vermelha, 465. E aí a gente tem ali a garantia da cesta, eu já disse, do cartão alimentação, e todas aquelas cláusulas que a gente tinha na convenção coletiva passada, que era importante, a gente conseguiu manter, e aí a gente julga que foi um bom acordo, né? Poderia dizer que é um ótimo acordo. Sim. Se for comparar a realidade nossa do momento, a dificuldade que todas as categorias, o país passa por um momento difícil, então é um acordo
que é de se tirar o chapéu. Valeu a pena esperar um pouco. O trabalhador entendeu e a gente constantemente em contato, em assembleia, nas portas de fábricas e os trabalhadores unidos ali junto conosco. Só assim a gente conseguiu chegar nesse acordo aqui e aí agora está resolvida essa questão. Então, tinha que completar essa informação para nós entrar na próxima discussão aí. Beleza. A gente... E aí a gente vai falando aqui durante o programa mais coisas aqui. Vamos reforçando, repetindo, né? Sim. O trabalhador, muitos, como eu já disse, não conhecem direitos como adicional noturno de 30%, a hora extra de 100%, a estabilidade do afastado, né? Uhum. Intervalo de 1 hora para refeição, muito importante para o trabalhador. Uma outra coisa que eu esqueci de falar e que tem acontecido muito nessa categoria mesmo é que a nova lei trouxe também a possibilidade da empresa, quando dispensar um trabalhador, fazer o acerto, né, a homologação dele lá na própria empresa, né, fazer o acerto da rescisão do contrato. E nós garantimos na cláusula também, onde os trabalhadores que são contribuintes e aqueles que são associados têm que passar pelo sindicato para fazer a conferência e para fazer a homologação, até porque nesse pequeno espaço de tempo eu já tive pelo menos 3 casos em que o trabalhador fez o acerto direto na empresa e foi constatado diferenças muito grandes na rescisão de contrato. Teve um caso aí de R$5.000, tá? De diferença a menor que ele estava recebendo. Então, aí você percebe a importância da homologação, porque o sindicato está ali para conferir todas as verbas, ver se não está ficando nada para trás, ver se os cálculos estão corretos, né? E se todos os direitos estão garantidos ali. Isso é uma cláusula importante também. E é um erro da empresa, né, Dr. Walter? Porque se o trabalhador vai lá, a empresa faz errado, como quase sempre faz, quando ela faz a homologação, o trabalhador pode buscar a justiça, né? Então, mas veja que, como a lei tirou a homologação de dentro do sindicato, aquela conferência que era feita no ato da homologação, pelo agente homologador do sindicato, que é uma pessoa preparada para aquilo, que conhece a convenção, conhece os direitos, ela já vai dizer, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Quando a lei tira a homologação de dentro do sindicato, muitas vezes o trabalhador leva aquela homologação para ser revisada por uma outra pessoa que não conhece as características da categoria. Então, eu arrisco dizer para você que esse caso que o Rangel acabou de falar, de uma diferença de R$5.000... R$5.000. Se essa rescisão tivesse sido conferida por uma pessoa, um advogado até, ou qualquer outra pessoa que não conheça a categoria, dificilmente essa diferença de R$5.000 teria sido encontrada. Então, o trabalhador não tem melhor local para ir do que o seu próprio sindicato, porque é onde as cláusulas, as condições estabelecidas, como funciona isso, funciona aquilo, o atendente que está lá no sindicato sabe de cor, entendeu? Então, a lei, quando ela tira a homologação de dentro do sindicato, ela tem o claro propósito de afastar o trabalhador, distanciar o trabalhador do seu sindicato. Sim. E isso eu acho que é uma das coisas mais graves que a lei traz, porque o trabalhador sozinho lá no chão de fábrica, ele não tem a força para lidar com certas circunstâncias e ele precisa da união, ele precisa do grupo, ele precisa do sindicato. E a lei ela enfraquece, ela quer retirar do sindicato essa legitimidade, ela quer enfraquecer o sindicato, tirando contribuição, tirando renda. Aliás, essa é uma questão que a gente teve uma decisão judicial em Limeira,
relativo ao setor de transportes, né? Uma ação movida pelo Sindicato dos Rodoviários contra 2 empresas de transporte. Isso pode ser usado como jurisprudência? Como é que é? Olha, André, eu queria entrar nesse assunto, mas eu vou entrar de forma indireta. Primeiro, eu queria dar os parabéns para o Rangel, por ele ter sido reeleito, ter tomado posse. E eu acredito que o próprio sindicato patronal estava aguardando a solução das eleições do Rangel para ver com quem ia negociar. E, por sorte, o trabalhador reconduziu o Rangel para a presidência do sindicato e conseguiu conduzir essa negociação maravilhosa. Se tivesse sido o outro pessoal que tivesse conduzido a negociação, certamente não teria chegado a isso, mesmo porque na categoria deles o reajuste foi de 1,73%. Outro exemplo, o setor bancário, que é um pessoal também extremamente organizado, o Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo é muito forte, não conseguiu negociar mais do que 1% de reajuste, ou seja, abaixo da inflação. Então eu tenho que dizer aqui que essa negociação, a condução, a forma com que aconteceu, o Rangel está de parabéns, porque manteve as conquistas e conseguiu avançar em alguns itens importantes. Com relação ao financiamento, na verdade, essa sentença que você falou foi a primeira que foi dada aqui em Limeira pelo juiz Renato Guedes, e depois já vieram outras, já tem mais de uma sentença aqui. Isso aí está acontecendo no país inteiro. A lei da reforma trabalhista, se você interpreta ela sozinha, lê a lei sozinho, e se você não tem a habilidade de lidar com diplomas legais, que é uma atividade de advogados e de juízes, você vai ler aquela lei e vai dizer, nossa, realmente mudou a contribuição sindical, mudou isso, mudou aquilo. Só que o sistema jurídico do Brasil, ele não pode ser analisado apenas pela ótica da lei ordinária. Existe toda uma estrutura jurídica que vem da Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, e depois as leis ordinárias. Então, a questão da contribuição sindical, que a reforma trabalhista acabou com a contribuição sindical, não é verdadeiro, porque no Brasil inteiro você está tendo sentenças, né? Começou Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo tem diversas, dizendo que a contribuição sindical está mantida. O que a lei nova criou foi apenas uma exigência a mais, que é ter a aprovação do desconto de forma coletiva. Então, a lei 13.467, ela fala que precisa ter autorização da categoria. A autorização da categoria, ela se dá através de assembleia, que nem o condomínio do prédio que você mora. Se o condomínio chama lá uma assembleia e aparece 50%, os outros 50% que não comparecem se sujeitam às mesmas normas. Isso aí se trata de direito coletivo do trabalho. Mas só que você tem várias empresas aí que a pessoa lá encarregada de folha de pagamento, não sei o quê, fala, se não tiver autorização, eu não vou fazer o desconto. Então isso aí criou um impasse. O Tribunal Superior do Trabalho deu uma... O TST homologou em novembro do ano passado um acordo em dissídio coletivo do setor dos aeroviários. É um sindicato de representação nacional, estava em processo de dissídio porque não houve negociação, e aí numa das audiências houve o acordo. Essa audiência no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ela foi conduzida pelo vice-presidente do TST, estava lá o Ministério Público do Trabalho, e foi feita a homologação do acordo com autorização de assembleia de categoria e não a autorização individual, né? O que acontece é o seguinte, pelo mundo afora existem várias formas de financiamento de sindicato. Você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, quem financia os sindicatos são as empresas.
Na França, na Bélgica, quem financia os sindicatos é o governo, está no orçamento do governo. Não são formas democráticas, porque se você tem uma empresa financiando um sindicato, é óbvio que o sindicato está sob sujeição da empresa. O sistema mais democrático do mundo para financiamento de sindicato é o brasileiro, que é financiado pelo próprio trabalhador. E isso incomoda, né? Incomoda o empregador, incomoda, enfim, várias parcelas da sociedade se sentem incomodadas com isso. E no caso do presidente Temer, que é um presidente altamente impopular, ele tomou posse depois do impeachment, que muita gente fala que é golpe, e ele só governa o Brasil porque ele agrada o sistema financeiro. E como não conseguiu avançar em outras áreas que ele queria avançar, ele falou, eu vou agradar o mercado com essa lei aí da reforma trabalhista. É uma lei que passou em 4 meses pelo Senado, enquanto um código civil, um código de processo civil levou 10 anos para ser aprovada a reforma. Em 4 meses ele comprou os deputados, como já foi dito aqui, e aprovou esse monstrengo. Essa lei é um monstrengo. E os tribunais têm derrubado, tá? E o trabalhador precisa alcançar essa consciência que ele só vai ter benefício se ele tiver um sindicato forte. E você só tem um sindicato forte financiando a atividade do seu sindicato. Como é que um sindicato que não tem renda iria conseguir manter uma negociação coletiva durante 5 meses? Essa negociação só atingiu esse patamar porque o sindicato está financiado. Ele tem condições de ir lá, de negociar, Isso aí tem que ter coragem de falar abertamente, né? Mas é claro... A entidade precisa se financiar. Mas né? é claro, não tenha dúvida. E tem que ser financiada pelo trabalhador. Sim. Não é a empresa que tem que dar dinheiro para sindicato, não é governo que tem que dar dinheiro para sindicato, é o empregado que tem que financiar seu sindicato. É ele que tem que falar, não, o meu sindicato existe para defender os meus direitos, ele tem que ir lá, tem que conhecer o sindicato... Tá? A categoria cerâmica, por exemplo, é uma categoria que, há uns anos atrás, o trabalhador tinha que trabalhar 7 dias corridos para ter 1 dia de folga. Hoje a escala é 6x2. Isso daí traz, no mês, mais dias de descanso do que o número de domingos que tem na folhinha. Conquista da entidade sindical, fixação de turno. A pessoa não podia estudar, não podia sair com a família, enfim. Doutor, sim, só termine. Não, enfim, o sindicato ele tem atuado, por exemplo, vocês não sei se já discutiram aqui, você só tem 5 anos para cobrar da empresa o fundo de garantia não depositado. Sim. E o empregado que está trabalhando, ele não entra com ação contra o patrão dele. Mesmo sabendo que a empresa não está depositando o fundo de garantia, ele não entra com ação. De coisa que o cara que é o sindicato que faz. O sindicato entra com ação para todo mundo. Né? Como aconteceu na questão aqui da falência da Cerâmica Batistella, por exemplo, que o sindicato correu e em 2 meses estava com os imóveis penhorados para garantir o recebimento da verba rescisória. Então, são situações importantes que o trabalhador pode ter tranquilidade se ele tiver um sindicato forte e atuante. Sim. Doutor, no jornal aqui que o sindicato está distribuindo fala sobre outro tema polêmico. Até vou colocar o Dr. Walter para falar e não o Rangel, para ele falar a questão até jurídica desse assunto, que a partir de agora começa, meus companheiros, como é que eu vou dizer, uma atenção maior àqueles trabalhadores que contribuem, os associados e os que não contribuem, né? A reforma forçou a isso às entidades. E existem algumas cláusulas nessa convenção coletiva que só se beneficiarão os associados, né, doutor? Isso é um princípio que é um princípio da lei.
É assim, o ônus e o bônus andam junto. Tá? Não existe situação na vida em que você apenas tem as vantagens, mas não tem os encargos, né? Então, se você tem, se o sindicato tem atribuições, ele tem que ter renda para cumprir essas atribuições. Sem renda, não faz. No passado, o empregado, associado ou não, contribuinte ou não do sindicato, ele se beneficiava de todas as cláusulas e todas as condições ali estabelecidas. Não só o empregado, como o empresário também, porque o empresário também tem um sindicato patronal e muitas vezes ele não participava do sindicato patronal dele, mas ele recebia a convenção coletiva e usava tudo. Então era muito comum você ver categoria, negociação, em que vários direitos eram garantidos para o trabalhador e depois o trabalhador falava assim, eu não pago porque eu não preciso do sindicato. Porque ele não percebia que aquele trabalho que foi feito beneficiou ele também. E é de uma entidade, E precisa ser financiado. Você tinha aquela seguinte situação, André, 2 trabalhadores, um do lado do outro, eu e você aqui. Você é contribuinte do sindicato, você ajuda a financiar as convenções coletivas e eu não. Mas daí chega o dissídio, eu também me beneficio. Entendeu? Então, complicado. Esse tipo de distorção que a gente está vislumbrando aí por um ponto final. Porque se eu contribuo para o sindicato, eu tenho que me beneficiar da convenção coletiva. Se eu não contribuo, eu não posso reclamar que eu não tenho... Sim. Não atingi, porque eu não contribuí. Agora, são só alguns direitos, né, Rangel? É o 23º, a 23ª complementação de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, 24º. Por enquanto, estamos falando de... E nós estamos falando daquilo que está acima das garantias da lei, né? Porque as garantias da lei, todos eles terão. Agora... Numa negociação difícil igual foi essa, aí o sindicato está lá lutando para ter um adicional noturno acima da lei. Está lá lutando para ter a garantia de emprego ao empregado afastado. Aí aquele cara vai lá, assina a cartinha, assinei a cartinha aqui, e o outro companheiro dele... Não assinou cartinha, tá com o sindicato. Bancou essa negociação. Foi corajoso. E aí o outro vai tirar proveito? Não está correto. E, aliás, o doutor Walter pode falar melhor, tem várias decisões da Justiça do Trabalho onde o juiz nega aquele direito para trabalhador que não é contribuinte ao sindicato. Tem várias ações assim. E isso é um desestímulo para quem paga. Ele fala, o meu companheiro aqui do lado não paga e tem todos os direitos. Por que eu estou eu financiando o sindicato? Complicado. Mandar um abraço rapidamente, estamos chegando ao final, para o Paulinho Silva. Paulinho manda um salve para a gente. Boa tarde, André, Dr. Walter Bergstrom e Rangel e a todos os ouvintes, em especial aos trabalhadores. Paulinho Silva. Abraço lá pro Paulinho. Paulinho dos comerciários, do Cinecol de Limeira. Grande Paulinho. Vamos mandar um abraço lá pra Dona Cida lá. Ela, toda quinta-feira, ela sabe que eu estou aqui. E não só o dia que eu estou aqui, mas ela ouve o programa todos os dias, né? E em especial na quinta-feira, que é o dia que eu estou aqui. Então, um forte abraço lá para Dona Cida, para o Gustão, que estão lá ligadinho aqui. E eu acho que estava preocupado olhando no relógio. Nossa, tá acabando o programa e o Rangel não vai lembrar de mim. Então, forte abraço aí, viu, Dona Cida? Pior que o Gustão, quando me encontra, cobra mesmo. É isso aí. Gustão, nosso ouvinte número 1. Tem uma coisa que você falou, Rangel, a gente conversou quando foi fechado esse acordo, e eu faço questão de relembrar, porque para as pessoas, você falou o salário de março, né? O aumento ou reajuste, ele vai incidir no limite. É importante explicar isso aí, de abril. Porque assim,
Formas de falar e de raciocinar. É exatamente isso. O salário, o trabalhador, a partir de 1º de março, ele já está trabalhando com o salário corrigido. Só que o salário de março, ele recebe lá no 5º dia útil de abril. Eu fiquei preocupado do cara falar, mas eu recebi no meu salário de março, não tem esse aumento. Não, é no salário de abril. Você está trabalhando em março para receber em abril. Né? É exatamente isso. Então, uma coisa é quando a gente fala assim, o salário será pago até 30 de março. Então, tem que ser dentro do mês de março, né? Sim. Mas quando fala assim, olha, o salário será corrigido na folha do mês de março, a folha do mês de março, ela é paga no 5º dia útil de abril. Então, é simplesmente aí uma questão de forma de falar. Doutor Rangel... Da minha parte está... Doutor Walter, obrigado pela sua presença. Precisa vir mais vezes aqui para prestar esses esclarecimentos, né, jurídicos, justiça trabalhista, esse momento aqui de debate sobre a reforma, muito importante a sua presença aqui. Obrigado. André, agradeço a oportunidade e digo o seguinte, isso está sendo construído, né? Nós estamos num processo de construção. E então eu digo que todas as pessoas que estão envolvidas nisso, colocando o seu sentimento, o seu raciocínio, estão de parabéns, porque na verdade essa lei trouxe mais dúvidas do que certezas, e dentro de todas as dúvidas, o que o Sindicato da Construção Civil fez no setor cerâmico foi construir um momento novo. Então eu dou meus parabéns para o Rangel, para a diretoria, para o Sindicato da Construção Civil, e fico à disposição de vocês. Uma boa tarde. Rangel, valeu, e valeu a luta, né? Com certeza, valeu e valeu muito. Então eu quero, nesse momento, deixar o meu abraço aqui a todos os trabalhadores, em especial esses da cerâmica e do mobiliário que está sendo contemplado aí por essa negociação. E é isso aí, a luta continua e vamos olhar para frente. O trabalhador tem que estar junto conosco para que a gente continue avançando. Forte abraço a todos. E o pessoal da Cerâmica de Limeira acompanha com a gente, né? Com certeza eu devo ter alguma coisa ainda amanhã para me passar para o pessoal daqui de Limeira que trabalha na cerâmica. Devemos ter novidade a partir de amanhã. E a gente informa vocês no programa A Hora do Trabalhador, sempre a partir das 5 horas da tarde durante a semana. Tchau, gente! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado